días, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo, canal 10.2 da TV Educação, todo dia, muita aula para vocês, manhã, tarde, noite. E na sexta-feira, sextou, viu, galera? As nossas aulas sempre são dia de sexta-feira, eu vou dar uma dica para vocês. Na sexta-feira, à noite, a plataforma Gonçalves Dias na TV Educação tem uma programação supimpa de cinema para vocês. Então, não percam essa programação também, tá? Então, não são só aulas na plataforma. Tem palestras, tem mesas redondas, tem assuntos temáticos, seminários. Muito conhecimento para vocês nas diversas áreas. E também nós temos os outros canais de comunicação que você pode acessar, pode acompanhar para continuar o seu conhecimento e reforçar também o que a gente trabalha aqui, que é o YouTube, a plataforma Gonçalves Dias, o Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, lá tem o Tchalui Pequeno, que é muito massa, como vocês dizem, e tem também o Spotify, com os podcasts, e a Rádio Timbira, o programa hashtag Fica em Casa, aprendendo na Rádio Timbira, 1290 MHz, sintoniza lá e nos ouça no seu caminho aí de volta para casa, das 16 às 17, todo dia tem. Tá certo, galera? Hoje, o que nós vamos falar na aula de espanhol, professora? Hoje nós vamos continuar a saga das manifestações culturais. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os desportos, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os esportes, tá? Entrar um pouquinho na área do professor Guilherme, certo? Então, aqui eu trouxe uma imagem bacana de vários esportes. E aí vocês observam luvas de boxe, vocês observam bola de basquete, capacetes, tacos, certo? Bola de futebol, né? E vamos aqui ver como é que funciona essa questão na Espanha. Quando se pensa em esporte na Espanha, provavelmente a primeira coisa que vem à mente é Real Madrid, é futebol, certo? Então, a Espanha é um dos países líderes em jogos de futebol todos os anos. Então, o que não é difícil é encontrar fãs do esporte em qualquer parte do mundo. Outros esportes populares espanhóis incluem basquete, tênis e handebol, bem como vários esportes de automobilismo. Futebol. Quem é que não gosta de um bom futebol? Eu sei que há no meio de vocês muitos torcedores do Real Madrid, do Chelsea, de todos esses times que fazem parte da Liga, né? Da Liga Mundial de Times. Então, o futebol continua a ser o esporte mais popular na Espanha. A Liga Espanhola, conhecida no país como La Liga, costuma ser considerada a melhor competição do mundo. A Espanha já jogou na Copa do Mundo da FIFA 12 vezes desde 1930, tendo um título, além de prevalecer regularmente nas Olimpíadas. Então, o esporte espanhol, ele não é tão alheio, ele é bastante presente. O basquete. O basquete é outro esporte popular espanhol. A Liga ACB é uma grande liga europeia e já venceu muitos campeonatos, incluindo medalhas de ouro no Eurobasquete, um campeonato de basquete realizado pela FIBA Europa. O tênis. Rafael Nadal é considerado o maior jogador de tênis da Espanha. Ele venceu o Alberto da França inúmeras vezes. E tenistas espanhóis também já ganharam a Copa Davis e outros títulos notáveis. Essas vitórias trouxeram muita popularidade para o tênis da Espanha, que continua a treinar concorrentes ferozes, tanto homens quanto mulheres. As tenistas também são reconhecidas e têm todo um histórico de vitórias. O ciclismo e esportes de automobilismo. Então, andar de bicicleta tornou-se muito popular na Espanha durante a década de 1940. Hoje, juntamente com o Tour de France, a Vuelta à Espanha é um dos eventos de ciclismo de mais alto nível no mundo. Muitos espanhóis já venceram esse circuito, assim como o Tour de France. Eles também participam regularmente do Giro da Itália.
Os esportes automobilísticos também são amplamente reconhecidos e a Espanha já sediou 3 corridas de motovelocidade em suas terras. Notáveis pilotos competem regularmente pela Espanha, tanto em corridas de resistência como em campeonatos de rally. As touradas. Muito bem, as touradas datam do século VIII, quando os nobres espanhóis lutaram touros em honra da coroação do rei Afonso, tá? Do rei Afonso VIII. No início do século XVIII, ele mudou de um evento aristocrático ao esporte para pessoas comuns, quando o rei Filipe V proibiu os nobres de participar. Durante o evento, as ondas toureiro em pano de cores vivas, desviando cargas do touro. Então, os toureiros seguram um tecido, geralmente vermelho ou vinho, porque são cores vivas, e sacodem. As suas ondas chamam a atenção do touro, que está, nesse momento, preso por uma cancela e... digamos que são bobos, né? Bobos da palhaços, que são assistentes, né? Que ficam em cima dessas cancelas e quando o touro já está bem esbravecido, eles levantam a cancela e o touro sai em direção ao toureiro. A graça disso é que o toureiro não se deixe pegar pelo touro, né? Então ele sacode e o touro passa por baixo. Mas é um esporte, um evento bastante perigoso e que antigamente era muito comum, nós já falamos em uma outra aula aqui, essa corrida de touros, era à vontade, era na rua. Então, os touros eram soltos e saíam correndo atrás da população e isso causava muitas mortes, muita gente machucada, mas eles gostavam, eles tinham isso como um evento, uma celebração, um esporte. E isso foi suspenso. Então, as touradas só acontecem agora quando elas são dessa forma. Ele, então, apunhala o touro com uma espada entre as omoplatas. É assim que se dá por vencido uma tourada, tá? Mas, não necessariamente o touro é morto, da forma como é dita aqui, tá? É uma simulação. Motorsports. A Espanha acolhe 2 corridas, Fórmula 1 Grand Prix, o GP da Espanha em Barcelona e o GP da Europa em Valência. O país também é o local para 3 corridas de motovelocidade. Nas Américas, a NASCAR começou a correr de Stock Cars na cidade do México em 2005. Aí eu tenho aqui agora os principais esportes como eles são chamados em espanhol. Então eu tenho surf, piraguismo, que é a canoagem, petanca, que é a bocha, é uma espécie de jogos de... Vocês já visualizaram, em alguns shoppings eu já vi isso aqui, né? São armas que estouram bolas de tinta nas pessoas, mais ou menos isso. Dança, que é a dança, pesca, pescaria, ciclismo, da mesma forma que se fala em espanhol, fala em português e é escrito, patinaje, patinação, esgrima. Para quem não sabe o que é esgrima, é aquela luta de espadas, é uma luta muito bonita, eu acho muito bonita. Karate, que é o karatê, tiro com arco, também é um esporte muito praticado e muito comum, né, no reino da Espanha. Alpinismo, olha o L puxado aí, alpinismo, que é o mesmo alpinismo, né, são as escaladas. Montanismo, que é o montanismo, que é um esporte que você não vê com muita frequência, mas são há uma escalada em montanhas, né, são acampamentos, são diversas situações feitas nessa região. Automobilismo, que se escreve automovilismo, mas se pronuncia da mesma forma como se escreve em português, né, que é automobilismo, porque o V em espanhol tem esse som de B. Bilhar, quem é que não gosta de uma boa bilhar? Eu gosto, sou boa de bilhar. Beisebol, que é beisebol.
Ginástica, que é a ginástica. E nas Olimpíadas, a Espanha tem uma boa representatividade nessa modalidade. Golfe, que é o nosso golfe. Boxel, que é o boxe. O judo, que é o judô. Natação, que é a natação. Arredrez, olha só como chama xadrez. Arredrez. As escolas estaduais têm um projeto muito bom de xadrez e nós temos alunos excelentes de xadrez, viu, gente? Então, aproveitem que na escola de vocês tenha um jogo muito interessante, desperta bastante a nossa mentalidade, é um jogo de atenção, de estratégia, é muito bom. Monopatim, é o skate, o nosso skate, aquele da pracinha. Pois é, monopatim. Hóquei, que é o futebol americano, hóquei. Rugby, que também é uma espécie de futebol americano. Futebol americano, que é o futebol americano de raiz, digamos assim. Então, hóquei é aquele futebol com cavalos, né? Rugby é aquele do chapeuzinho que é pontudinho assim. Isso aí vocês assistem lá na aula do professor Guilherme, que ele vai saber explicar melhor para vocês sobre esses esportes. Futebol, que é o futebol, a pelota, né? Aquele futebol nosso do campinho, do quintal. Ballon-pied, que é comum na Espanha, é uma espécie de futebol lá espanhol. Voleibol, que é o vôlei. Ballon-volea, que é o vôlei, comum na Espanha. Tênis, que é o tênis já comum, que a gente falou no slide anterior. Tênis de mesa, basquetebol, que é o basquete. Baloncesto, que é uma outra forma de chamar o basquete na Espanha. Balonmano, olha o handball aí, balonmano. Artes marciais, atletismo, badminton. Algumas séries falam muito de badminton. Se eu não me engano, Dinastia. A série Dinastia, ela tem a família Carrington faz todo final de ano esse campeonato de badminton, tá? Com os próprios funcionários da propriedade. Bolos, que é boliche, não é aquele bolinho de comer, tá, gente? Estamos falando de desportos. Então, bolos, que é o boliche. Carreira, que é a corrida. Equitação, todo mundo já conhece, equitação. E esqui. Os principais times espanhóis, e aí eu entro naquela galera que gosta de ter suas camisetas e torcer para os seus times. Então, Real Madrid, que tem 34 títulos, a última pesquisa que eu fiz, tá? Então, tem 34 títulos. E o Real Madrid, ele é da cidade de Madrid. Tem o Barcelona, que é da cidade de Barcelona, com 26 títulos. Tem o Atlético Madrid, também de Madrid, com 11 títulos. Tem o Atlético Bilbao, que é da cidade de Bilbao, tem 8 títulos. Valência, tá? Que é da cidade de Valência, com 6 títulos. Real Sociedad, que é de San Sebastián, com 2 títulos. Tem o Desportivo La Coruña, que é de La Coruña, que tem 1 título apenas. E tem o Real Betis, que é de Sevilha e que tem 1 título, tá? Então, esses aqui são os times. E quando eu comecei a minha aula, eu falei, chamei a atenção para o Real Madrid, mas é porque o Real Madrid é o que eu simpatizo, tá, turma? Então, tem os outros todos aqui para vocês. Agora, nós vamos conhecer algumas frases que nós podemos utilizar nessa temática, tá? Então, a ti, ¿qué te gusta hacer a los finales de semana? A ti, ¿qué te gusta hacer a los finales de semana? Então, o que você gosta de fazer nos fins de semana? A mim me gusta jugar al basquete a los sábados. Então, eu gosto de jogar basquete aos sábados. A mim me gusta jugar al basquete a los sábados. Uma outra. Marcos,
Vamos jogar uma partida de futebol por la noche? Marcos, vamos jogar uma partida de futebol à noite? Lo siento, pero estoy enfermo. No puedo salir, pero la próxima vez me voy. Lo juro. Então, desculpe-me, mas estou doente. Não posso sair, mas na próxima vez eu vou. Prometo. Lo juro é prometo, tá? Então, mais um diálogo aqui utilizando essas frases envolvendo a temática de desportos. Tienes algum passatempo? Ou seja, você tem algum hobby? Você tem algum passatempo? Sim, me encanta o surf e o golfe. Sim, eu adoro surf e golfe. Sim, me encanta o dança. Aí eu já estou respondendo como professora Leda, né? Me encanta el dança. Sim, eu adoro dança. Então, esse é o meu esporte preferido. Mi sueño es asistir a una Olimpíada. Quiero ver de cerca las competiciones de judô, boxeo e karatê. Então, meu sonho é assistir a uma Olimpíada. O que eu quero ver nessa Olimpíada? De perto, as competições de judô, boxe e karatê. Se tenho a oportunidade, quero ver tênis de mesa e badminton. Se eu tiver essa oportunidade, eu quero assistir ao tênis de mesa e ao badminton. Outra frase. Há espaço nesse parque para praticar desporte? Então, há espaço neste parque para praticar esporte? Sim, há uma cancha de futebol, uma cancha de voleibol, uma cancha de baloncesto e uma pista de atletismo. Então, o que ele respondeu? Sim, tem um campo de futebol, uma quadra de vôlei, uma quadra de basquete, cancha, tá? Uma quadra de basquete e uma pista de atletismo. Há espaço nesse parque para praticar desporte? Tá, nós já revimos esse slide aqui, deixa eu passar novamente. Muito bem. Galera, olha, quando nós nos referimos a esporte em espanhol, a palavra utilizada, como vocês viram, é desporto, tá? Desporto. Outra situação que você vê aqui são vocabulários, tá? Palavras novas que você vai conhecendo cada vez que nós trabalhamos uma manifestação cultural na aula de espanhol. Cada temática dentro da manifestação cultural é bem escolhida, bem selecionada para que você aumente o seu vocabulário e isso facilite a sua compreensão textual em alguns temas. Professora, será que algum dia eu estou estudando sobre desporto? Algum dia vai cair no Enem? Já caiu no Enem textos relacionando esportes, principalmente a Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo que a Espanha participa, né? As Olimpíadas que a Espanha participa. Recentemente, né? Nós tivemos as Olimpíadas, tá? Mesmo em meio à pandemia, e se você recorda, nós tivemos aulas ao vivo, tá? Sobre essa temática. E foi falado da Espanha nessa temática. E foram faladas palavras novas, porque poderia ser que no Enem deste ano vocês tivessem contato com algum texto relacionado às Olimpíadas. Era uma temática possível de acontecer. Então, toda manifestação cultural que a gente fala aqui, que vocês podem ficar naquela dúvida, mas isso não é gramática, eu preciso aprender. Precisa. Você precisa conhecer palavras novas, você precisa conhecer a cultura, né, desse novo idioma que você está estudando. Você precisa conhecer as tradições, tá? E isso tudo vai enriquecer o teu vocabulário e facilitar o teu acesso ao idioma, a tua compreensão, a tua pronúncia. Eu estou sempre dizendo e dando dicas para vocês. Assistam série, escutem músicas nos idiomas que vocês gostam, porque isso vai facilitar o aprendizado de vocês. E para nós, enquanto professor, fica muito mais fácil. Tá certo, galera? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Hasta luego!